Paz e graça da parte de Deus, o nosso Criador Celestial, e a todos vocês que acompanham o meu canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo de opinião em relação a uma notícia que tem se espalhado pelo WhatsApp e nas redes sociais. Você que está assistindo, que é da Congregação Cristã no Brasil, já deve ter recebido estes vídeos sobre o caso do cooperador na Vila Americana, em Curitiba, que foi afastado do ministério por conta de uma pregação que ele fez antes do segundo turno das eleições para presidente. E aqui eu irei comentar com todos vocês sobre esse assunto que está aí sendo notícia no meio da Congregação Cristã no Brasil. Você deve ter recebido antes das eleições um áudio no seu WhatsApp de uma pregação de uma palavra na Congregação Cristã no Brasil da Vila Americana, em Curitiba, onde lá o cooperador, que é o irmão Júlio, ele fez uma pregação e na pregação da palavra ele pregou sobre o presidente que seria eleito. Houve algumas profecias em relação ao futuro governo e deu tudo a entender que esse governo seria administrado pelo candidato eleito Jair Bolsonaro. Essa pregação foi bem antes das eleições do segundo turno, e muitos acreditam que essa palavra é uma profecia e que já começou a se cumprir com a vitória de Jair Bolsonaro. Mas aí que entra a polêmica. Chegou aos ouvidos dos anciãos mais velhos, alguém dedurou, porque existe muito isso, alguém dedurou esse cooperador, o irmão Júlio, e o irmão Júlio acabou sendo afastado do ministério, ou seja, como nós costumamos dizer na congregação, foi sentado. Nós usamos esse termo sentado quando a pessoa ela acaba perdendo o seu ministério, ou a sua liberdade, ou as suas funções na igreja. Eu recebi também um áudio de um irmão comentando que os irmãos fizeram bem em tirar o ministério desse cooperador, porque o púlpito não é lugar de falar sobre política. Mas o irmão não estava falando sobre política. Na pregação da palavra veio a inspiração. Não podemos julgar. E se foi o Espírito Santo? Será que Deus não tem o poder de falar para a sua igreja qual que é a sua vontade para o país, para o mundo? A palavra pregada na igreja não é inspiração do Espírito Santo? Não é revelada, dada por Deus? Então não podemos julgar que esta palavra não foi verdade, porque alguém disse que era óbvio que o Bolsonaro ia ganhar e que o irmão fez essa pregação para tentar se promover, mas eu não vejo por esse lado. Falta discernimento e guia de Deus em muitos para discernir quando é Deus e quando não é. Você que acompanha o meu canal tem visto que nesses 8 meses no qual estou com o canal no ar, eu defendo as doutrinas professadas e seguidas na Congregação Cristã no Brasil de unhas e dentes, porque eu vejo que são apostólicas. No Brasil, uma das igrejas mais apostólicas para se congregar é a Congregação Cristã no Brasil, doem quem doer. Só que sempre separei doutrinas bíblicas de tópicos de ensinamentos. Os tópicos de ensinamentos são os que vêm do braço todos os anos. O que é doutrina bíblica? É doutrina bíblica. O que é ensinamento? É ensinamento. E muitas vezes os ensinamentos são leis internas da igreja para um cuidado e para um melhor andamento da obra. Nos meus vídeos eu sempre respeitei o ministério, sempre respeitei os anciãos. Inclusive tem um vídeo que eu postei uma live há alguns dias atrás sobre umas difamações que um grupo que está dentro da congregação tem proferido contra o ministério, contra os anciãos, de desvio de coletas e de maçonaria no meio dos anciãos. E vim aqui no meu canal e combati todas essas difamações, porque eu conheço essa obra há mais de 30 anos. Diz a palavra: dai honra a quem merece honra. Aqui eu honro muitos anciãos, que são pessoas amadas, os verdadeiros apacentadores das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Aqui no meu canal existem vários anciãos que acompanham o meu canal. Muitos anciãos me apoiam de forma direta e outros me apoiam de forma mais resguardada. Eu compreendo a posição dos anciãos, porque muitos não querem se manifestar e se expor. Mas existem problemas no meio dos anciãos. Existe muito tal de 2 pesos e 2 medidas. O irmão Júlio, cooperador da Vila Americana, foi afastado do ministério
por pregar uma palavra profética a respeito da nossa nação brasileira e a respeito do cenário mundial. Agora, vemos aí uma foto que ela tem rodado pelas redes sociais dessa prefeita, salvo engano, aqui no Paraná mesmo, que foi convidada para subir no púlpito para dar um discurso. O afastamento desse cooperador em Curitiba foi porque dizem que ele pregou sobre política em cima do púlpito. Veja bem, uma prefeita subiu no púlpito para falar, e esse cooperador foi afastado porque pregou uma profecia em relação ao cenário político. No Estatuto da Congregação Cristã no Brasil consta que um irmão que tem ministério na igreja, que tem responsabilidade à frente da obra, só pode ser sentado, nem nós dizemos sentado, mas afastado ou destituído dos serviços ministeriais nos seguintes casos: problemas de saúde que impossibilite esse irmão de atender a obra de Deus, ou por uma conduta imoral que o desabone perante a irmandade e a sociedade, algo que manche a sua integridade como cristão e como servo de Deus, por exemplo, como o caso de adultério, estelionato, roubo ou negócios mal feitos, ou algum agravo contra a doutrina apostólica, contra as doutrinas bíblicas, como no caso apostasia. Não sabemos se o irmão Júlio, cooperador da Vila Americana, foi afastado definitivamente ou temporariamente. O que sabemos é que os cultos da segunda-feira na Vila Americana, em Curitiba, foram suspensos em decorrência deste caso e o cooperador afastado. Um irmão fez uma filmagem na frente da igreja da Vila Americana, segunda-feira passada, aonde centenas de pessoas idosas, irmãos velhinhos, foram até aquela congregação. Muitos pegaram um ônibus para congregar ali, chegaram lá, viram os portões fechados. Segue aqui um dos vídeos da reivindicação da Irmandade da Vila Americana. Pode falar. Paz Deus, Irmandade, aqui é a Marta, nós estamos na frente da congregação da Vila Americana. Os irmãos podem ver que está um tumulto aqui em frente. Eles acabaram com o culto da segunda-feira. Eles preferem que a igreja fique fechada do que tenha culto. Eles sentaram o irmão por causa de pregação, mas isso não é motivo forte para poder pregar, sentar o irmão. Fala da palavra. Então, foi por causa de um vídeo que lançaram no YouTube. O irmão não tem culpa do vídeo que foi lançado no YouTube, e a palavra foi cumprida. E nós queremos o irmão Júlio, nós queremos essa igreja aberta, mesmo porque o culto da tarde é para os irmãos e irmãs mais de idade, que não pode congregar à noite. Está todo mundo aqui na frente da igreja, esperando essa igreja abrir. Nós não vamos aceitar essa igreja fechada, nós queremos essa igreja aberta e o irmão Júlio pregando para nós. Nós vamos passar esse vídeo para todo mundo e vamos combinar com a Irmandade, fazer um protesto, que quem sustenta a igreja é a Irmandade, não é os anciãos. Abuso de autoridade. Isso é um abuso de autoridade. Isso daí tinha que ter sentado e conversado com a Irmandade para ver se a Irmandade aceitava isso. Nós não estamos vendo nada de errado no irmão Júlio, nós estamos vendo a palavra de Deus cumprir e não os fofoqueiros ficar dedando o irmão. É só isso, Deus que abençoe, paz Deus. Irmão, ele não pecou, ele falou a verdade e nós estamos aqui querendo a congregação aberta. Isso aí é um abuso de autoridade dos irmãos. O que eles estão pensando que ele é? Eles são igual a nós mesmos. Nós queremos a congregação da Americana aberta, nós queremos que essa gravação chegue até o Braz. E pode mandar para o Braz os irmãos, porque nós queremos que chegue até o Braz. Fechar os portões de uma igreja e privar, como no caso, centenas de pessoas idosas, de irmãos velhinhos, de ir prestar um culto de louvor a Deus, é inconstitucional. Privar qualquer pessoa de prestar um culto religioso é contra a Constituição brasileira. Neste caso, houve dois erros graves. O primeiro erro contra o Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, que consta os motivos para o afastamento de um irmão das suas funções ministeriais. E nenhum destes casos é o caso do nosso irmão Júlio, cooperador da Vila Americana. O segundo erro grave é privar esta irmandade de prestar o seu culto em louvor a Deus e adoração nas tardes de segunda-feira. Eu vou ler para você o que reza a Constituição brasileira. Inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O grande problema é que muitos, não estou generalizando, mas muitos dos irmãos anciães fazem as coisas e não comunicam com a Irmandade. Aqui no meu canal muitas vezes foi pedido para mim abordar sobre a mudança nos 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, que se encontra na capa do inário, por exemplo, como o primeiro ponto, que críamos que a Bíblia era a infalível palavra de Deus. Hoje está no inário que a Bíblia contém a palavra de Deus. O ministério fez essa mudança e não comunicou à Irmandade sobre por que resolveram mudar o primeiro ponto de doutrina. No caso da Vila Americana, não deram uma satisfação para a Irmandade porque o irmão Júlio seria afastado e não falaram que haveria de ser retirado os cultos de segunda-feira à tarde. Simplesmente a Irmandade chegou para congregar e viu os portões fechados. É como o caso que aconteceu há 8 anos atrás na cidade de São Carlos, aonde esta congregação foi vendida e ninguém ficou sabendo. Quando a Irmandade chegou lá para congregar, viu as faixas de vende-se e aluga-se na fachada da congregação. Os anciães cooperadores foram colocados na igreja para servir e apacentar a Irmandade. O que acontece muitas vezes é que muitos do ministério, anciães, cooperadores, querem ser servidos pela igreja. Ao contrário, o Senhor Jesus disse que ele veio para servir e não ser servido. O ministério, os cooperadores, anciães, diáconos, ou qualquer você que é de outra denominação, aquele que está na frente da igreja, ele foi colocado como um garçom para servir a igreja, pôr na mesa o pão, a palavra de Deus, o ensino para a igreja. Quando você vai em um restaurante, quem que é maior no restaurante? É o garçom ou o cliente? Ou será que é o garçom que fica sentado nas mesas e o cliente chega e vai servir o garçom? Ou é o contrário? Os clientes chegam, se assentam na mesa e os garçons vêm e servem os clientes. Assim é o ministério. O ministério foi posto para apacentar, para cuidar, para ensinar, para abraçar, para carinhar as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos acontecer em alguns casos, não estou generalizando, eu já sofri com o abuso de poder de anciães. Abuso de poder, acham que são autoridades e que devem ser temidas. Temos que respeitar, como está em Hebreus 10:13. Lembrai dos vossos condutores, os vossos líderes, que vos apacentam. Nós temos que respeitar, amar o ministério, mas eles também têm que nos amar a igreja de Deus. Aonde que nós vemos nas escrituras sagradas que os apacentadores do rebanho de Deus, o ministério, têm autonomia e poder de privar a irmandade de culto, ou seja, suspender cultos, fechar igrejas? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. Além desta atitude ser inconstitucional, ela é contrária ao que está escrito na palavra de Deus. Vemos aí, o ministério não deve ter domínio, mas servindo e apacentando o rebanho com amor. Se os anciães acharam a conduta deste cooperador do irmão Júlio uma conduta errada, que chamassem ele e o aconselhassem, mas afastá-lo sem um motivo que desabone a sua integridade cristã e tirar o direito da irmandade idosa e muitos que têm só o horário da tarde para congregar, como nos cultos de segunda-feira que foram retirados, não poderia ser feito dessa maneira. Eu aqui dou a minha opinião, porque esse canal também é de opinião. Eu me entristeço com esse acontecido. Espero que Deus possa abençoar a irmandade idosa e os irmãos que congregavam nesse culto de segunda-feira. Que Deus possa confortá-los e criar um caminho de uma obra na vida deles naquele lugar.
Não tenho esse vídeo como um ataque ou como uma afronta. Todos sabem que eu defendo a obra de Deus. Mas quando acontece alguma coisa que nós não vemos basamento bíblico, eu venho aqui e dou a minha opinião. Você que está chegando agora no canal, aperte no botãozinho de inscrever-se, deixe o teu like nesse vídeo, caso você tenha gostado. Se não gostou, deixe o seu dislike também. Ative o sininho, ative o sino das notificações para receber mais vídeos e compartilhe os vídeos desse canal com seus familiares e amigos e irmãos. Termino vos saudando com a santa paz de Deus, o nosso Pai Celestial, e um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe e até o próximo vídeo.